Bom, lá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero te pedir que, se puder, se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, só se gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, porque isso também nos ajuda a compreender um pouco aqui das coisas que acontecem no canal. Pessoal, saiu o número então para o Datafolha, que foi divulgado aí no dia 17 de setembro. E ontem mais à noite eu estava analisando ali alguns números específicos do estado de São Paulo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, fazendo aqui um comparativo entre como está lá no estado, que é o principal colégio eleitoral do país, com mais de 30 milhões de eleitores, e que tem ali o Dória como atual governador e pré-candidato a presidente, e comparar estes números com aquilo que a gente recebeu a nível nacional. Vamos começar aqui então. Não vou conseguir colocar a imagem na tela, mas vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar depois com calma e fazer suas próprias avaliações. Nós temos ali, no primeiro turno, lembrando que o levantamento foi feito entre os dias 13 e 15 de setembro, isso aqui vale se a eleição fosse hoje, né? Ou entre esses dias, então é um retrato do momento, não quer dizer, obviamente, o que vai acontecer. Nós temos aqui no primeiro turno o cenário A, que a nível nacional, o Lula aparece com 44%, em São Paulo 35%. Bolsonaro, praticamente o mesmo número, ele tem em São Paulo 27 e a nível nacional 26. Ciro Gomes em São Paulo está melhor, aparece lá com 11, quando na pesquisa nacional ele tem 9 nesse cenário A. O Dória, olha que interessante, estando ali governador, sentado na cadeira, com a máquina na mão, aparecendo na televisão praticamente todos os dias, os grandes jornais, aparece aqui com 7% dos votos em São Paulo, a nível nacional 4%. E o Mandetta aqui aparece com 6, o dobro do que ele tem quando se trata de Brasil. No cenário B, nós temos o Lula também com 35%, quando ele aparece ali com 42% a nível nacional. E é aqui que ele teve uma queda de 4 pontos, ele tinha 46 e caiu para 42, aqui em São Paulo ele aparece com 35. Bolsonaro, 26, ele aparecia com 25. Ciro Gomes, que aqui teve um crescimento, foi de 9 a nível nacional para 12, aqui ele aparece com 13. E o Eduardo Leite, que entrou no lugar do Dória, aparece aqui com 5, e ele tem 4 a nível nacional. E o Mandetta, aqui o Mandetta teve um crescimento interessante, porque ele aparece com 2, Brasil, e aqui em São Paulo ele até fica em quarto, na frente do Leite, aparecendo com 7% das intenções de voto. E no cenário C, quando nós temos só 4 candidatos, Lula 35, 9 a menos do que ele tem a nível Brasil. Só já adiantando aqui, o Lula ele recebe assim, uma força muito grande no Nordeste. Então compreender que o que acontece em São Paulo também é interessante, porque além de ser o principal colégio eleitoral, tem uma importância econômica na formação da opinião que não pode ser desprezada. Bolsonaro aqui nesse cenário aparece com 27, um ponto a mais do que a nível nacional. Ciro Gomes aqui tem 14, ele aparece na outra pesquisa com 11. João Dória, que na outra aparece com 6, aqui aparece com 10, nesse cenário mais reduzido. E no cenário D, que é o cenário com vários candidatos, que eu acho que não vai acontecer isso aqui, mas é bom a gente também dar uma olhada, porque aqui a gente vai ter um número interessante para ser observado. Lula, que aparece com 42 na pesquisa a nível Brasil, aqui tem 31, então a queda de 11. Bolsonaro mantém com 24%, o Ciro, que tinha 10 lá, aparece aqui com 11, o Datena, que aparece com 4 a nível Brasil, aqui aparece com 9, o Dória de 5 passa aqui para 8, a Simone Tebet de 2 aqui em São Paulo vai ter 3, Aldo Rebelo mantém 1%, Pacheco também 1%, e Alessandro Vieira, que não pontua a nível nacional, aqui aparece com 1 ponto. O que eu chamo a atenção para esse cenário D aqui? Se a gente tira Bolsonaro e Lula, nós temos os outros candidatos somados 34%. E aqui a soma desses fica em primeiro lugar, mostrando que em São Paulo há sim um apelo daquilo que se chama nem, mas que ainda está assim, bem disperso. Então, vamos ver como que ficará daqui para frente. No segundo turno, nós temos Lula derrotando Bolsonaro, 49 a 34. Então aqui a diferença deles é de 15 a nível nacional.
a diferença deles está em 25. Então aqui Lula perde um pouco de força. Lula contra Dória, aqui Lula venceria 46-27 o Dória. A diferença aqui também cai, porque a nível nacional ele é 55-22. Ciro contra Bolsonaro, que aqui em São Paulo ele vai ganhar 50-34, uma diferença de 16. Quando pega o Brasil como um todo, a diferença é 19. Então aqui há uma queda, mas aqui vamos considerar dentro da margem de erro. O Dória vence Bolsonaro. Agora, olha um fato curioso. Aqui em São Paulo, eu estou em Minas, quando eu falo aqui é só em relação à pesquisa. Dória venceria Bolsonaro 43-35, uma diferença de 8, que é menor do que a nível nacional, quando Dória venceria 46-34, uma diferença de 12. Para a gente perceber, eu vou falar mais para frente como que o Dória está bem complicada a sua situação. Lula venceria Ciro Gomes em São Paulo com uma diferença de 5 pontos apenas, 42-37. A nível nacional, 51-29. Então, 22, mas em São Paulo, 5%. Pessoalmente, eu duvido muito que isso aqui realmente aconteça. Lembrando que isso aqui é um retrato hoje, eu não vou questionar a pesquisa. Se fosse hoje, seria realmente. Mas quando começar campanha de televisão, debate, entrevistas, sabatinas, realmente eu acho que isso aqui vai se modificar completamente e, particularmente, é o cenário de segundo turno que eu acho que tende a acontecer. Lula disputando ali realmente com Ciro Gomes. O Bolsonaro, então, na rejeição, vamos falar de rejeição para ver como que o Dória tá, como diz o Gil do Vigor, lascado. Tem uma rejeição em São Paulo, Bolsonaro de 56%, 3 pontos a menos que na pesquisa pegando o Brasil todo. O Lula, que no Brasil tem 38%, aqui aparece com 45%. João Dória, 44%. Diz que não votaria nele de jeito nenhum. 7 pontos a mais do que a nível Brasil. E aqui ele é conhecido. Esse aqui é o ponto principal. Ciro Gomes, vejam isso. Rejeição do Ciro em São Paulo, 26% apenas. Na nível Brasil é 30%. Então aqui o Ciro está melhor do que no resto do Brasil. E o Datena, 19%, igual na pesquisa nacional. O que a gente pode tirar de conclusão aqui, meus amigos? Lula em São Paulo tem números piores do que na média nacional, seja em primeiro turno, seja em segundo turno e também na rejeição. Como eu já disse várias vezes, o Nordeste tem um impacto grande, mas é bom lembrar que em 2018 o Haddad também teve ali uma votação muito expressiva, muito similar ao que o próprio Lula teve em eleições anteriores, e mesmo assim Bolsonaro levou com mais de 10 pontos percentuais à frente no segundo turno. Bolsonaro, em São Paulo, mantém números parecidos com o que ele apresenta a nível nacional, com uma leve oscilação até para melhor, mas tem uma rejeição altíssima que o impede também de crescer. Agora, quando a gente fala aqui do Dória, é um candidato que hoje, não tenhamos dúvidas, é o preferido do dito mercado, dessa elite financeira, e ele terá grandes dificuldades para emplacar daqui até as eleições. Todo governador de São Paulo se torna um provável candidato a presidente. Isso é normal, já aconteceu várias vezes com o Alckmin, com o Serra, enfim, só porque ele tem mais de 30 milhões, 33 milhões de eleitores. Se ele está sentado na cadeira e é muito bem avaliado, muito aprovado, ele já se lança com um percentual alto, o que não acontece. Por quê? Ele tem uma rejeição muito grande do eleitorado bolsonarista, do eleitorado mais progressista. Então o Dória, eu acho que realmente ele não vai conseguir emplacar o seu nome para 2022. É o governador, tem a máquina na mão, ele aparece na televisão, como eu disse, praticamente todos os dias. Então, assim, mesmo com tudo isso que ele já tem a seu favor, ainda assim ele não passa aqui a nível nacional de 4%, 5%, e mesmo no seu estado, nesse cenário com mais nomes, ele aparece em 5º lugar, perdendo para Lula, Bolsonaro, Ciro e Datena. Para reverter o quadro, já vi ele dando entrevista sobre isso, ele se apoia no que aconteceu em 2016, quando ele saiu de praticamente nada e venceu as eleições contra Haddad no primeiro turno. Só que lá a situação era diferente, ele era desconhecido nesse meio político, era conhecido por ser jornalista, investidor e tal, surfou na onda antipolítica, que já diminuiu bastante, surfou no antipetismo,
parte dele justo, parte injusto, e que também já deu uma leve reduzida, tanto é que Lula aparece aqui despontando. Mas a gente sabe também que a parte justa do antipetismo, que são os erros e fracassos do governo Dilma, por exemplo, a questão da corrupção, a questão econômica, isso vai ser trazido de volta, então o antipetismo pode aumentar um pouco nesse seu lado justo, e aí só que o Dória agora não consegue mais surfar nisso, porque de certa forma ele está muito, muito queimado, e essa ideia que ele pregou em 2016 do gestor, que ele até conseguiu emplacar em 2018, vencendo por muito pouco o segundo turno contra Márcio França, esse cenário não se repetirá. Então, a minha aposta aqui é que o Dória não conseguirá viabilizar o seu nome a ponto de vencer as eleições. São 13 meses, temos tempo para isso, e o Dória tem alguns outros problemas, inclusive dentro do próprio partido. Ele não tem o apoio nem de grandes caciques, como por exemplo o Aécio Neves, que a gente tem 1000 discordâncias sobre ele, mas não dá para negar que é um nome influente lá dentro e vive tendo atritos até públicos com o João Dória. O Bruno Araújo, que é o presidente do partido, assim como o Tasso Gereissati, que é pré-candidato ali do partido, vai participar das prévias, mas tudo indica que ele vai recuar e às vezes tem dado declarações de que vai até se aposentar em 2022, mas não deixa de ser um nome importante dentro do partido. Tem defendido que o PSDB, se for o caso, apoie outro candidato, dê um passo atrás para apoiar um nome mais viável, e o nome de Ciro Gomes é defendido abertamente por Tasso Gereissati, já deu entrevistas nesse sentido. Ciro, que com seus 9 a 12% na pesquisa Datafolha a nível nacional, e é um percentual muito consolidado e com tendência de alta, acaba, de certa forma, interditando o crescimento de um outro nome, do próprio Dória. E o Ciro será candidato, o Lupe tem reforçado isso, não há possibilidade de não ser. E em São Paulo, o Ciro apresenta números não só melhores do que o do Dória, mas melhores do que apresenta a nível nacional. E se ele conseguir aproveitar esses 34% somado dele, da Atena, Dória e outros nomes que não querem nem Lula nem Bolsonaro, ele pode ali em São Paulo fazer com que a sua candidatura cresça ainda mais a nível nacional. Sobretudo se o PDT se articular bem e trazer para o seu partido, ou ter no seu arco de alianças, nomes conhecidos. Lembrando que o Datena foi convidado para entrar no PDT. Não se sabe ainda para concorrer a qual cargo. Particularmente acho que a melhor opção seria o Datena ir para o Senado. E assim, o Ciro, com a rejeição baixa que ele tem, ele pode então atrair esses 34% que hoje não estão dispostos a votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Bom, meus amigos, aconteceu um debate no UOL com a participação de Lilia Schwartz, Marcos Nobre e Daniela Campelo. Eu estava assistindo aqui e teve um ponto interessante, eles debatendo sobre possíveis nomes de terceira via, nomes como alternativa a Bolsonaro e Lula, e a reflexão dele aqui foi interessante. Vamos acompanhar o que ele diz aqui rapidamente. Então, qual é a única conclusão lógica? Eu estou falando de conclusão lógica, não estou falando de preferência nem nada disso. É de que só candidaturas que têm recall, ou seja, que já foram candidatos, que já são conhecidas do eleitorado, que têm intenção de voto e que poderão se desempenhar bem sem recursos vultosos dos partidos, é que tem chance. E só existe um nome, que é o nome do Ciro Gomes, tirando o Lula e o Bolsonaro. Ou seja, ou a direita não bolsonarista faz um acordo com o Ciro Gomes para que ele seja o candidato da terceira via, ou então eu não vejo como a terceira via vai se organizar. Tá? Você fala, é muito baixa a possibilidade da direita não bolsonarista fazer um acordo com o Ciro. Pode ser. Mas estou dizendo que, do ponto de vista lógico, não vejo outra saída. Tá? Então essa seria a minha resposta. Não sei se faltou alguma coisa. Bom, meus amigos, essa é a opinião que muita gente tenta esconder ou tenta não dar. Realmente, se aqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro quiserem, de fato, derrotá-los em 2022, a questão lógica, segundo ele, que é um cientista social e filósofo, coloca, seria uma união em torno de Ciro Gomes. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Meus amigos, é isso. Um abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.